Momentos de A Hora da Verdade, alimento espiritual com a Santa Palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, a Santa Palavra de Deus diz categoricamente: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim, diz o Senhor Jesus. E aí no versículo 40, ele diz: e não quereis vir a mim para terdes vida? Por isso que é importante o alimento espiritual através da Santa Palavra de Deus, né? E lá em 2 Timóteo, a Santa Palavra de Deus diz também que tem aqueles, né? Aqueles que aprendem sempre. Capítulo 3, versículo 7. E nunca quer dizer nunca, podem chegar ao conhecimento da verdade. E aí no versículo 8 diz: é como James e Jambres resistiram a Moisés, assim estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, né? E despreza a fé. É o que diz a Santa Palavra de Deus. Prendem sempre, resistem ao Senhor Jesus e são corruptos de entendimento e desprezam a fé. Esses homens geralmente conhecem a palavra de Deus, porém a razão fala mais alto, se corrompe e ficam duvidando a fé. O versículo 9 diz: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles James e Jambre perante Moisés. Nesse tempo que se entra agora, né, porque a figueira já brotou, já deu até fruto. E Jesus diz: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, né? Então a geração, ela tem 70 anos, biblicamente. Só que ela vai até 79,12. Enquanto não entrar 80, é a geração a qual Jesus falou, né? Então, nesse tempo agora da última colheita, vai acontecer esse versículo 9. Ele realmente vai acontecer porque Deus vai fazer manifestar quem é fiel e quem não é fiel, né? Diz: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto seu desvario, como também o foi daqueles. E a palavra de Deus diz que a justiça dele, nesses últimos tempos, começará pelos ministérios, pelos sacerdotes, né? Os que realmente estão aí fazendo a obra do Senhor com amor, com carinho, com vontade, e ganhando almas para Cristo.
No capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 16, diz assim, toda, não é parcial não, é toda escritura divinamente, não lecramente, é divinamente inspirada. Toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glórias a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E vamos agora para 1 João, capítulo 5, que fala com as ovelhas, que fala com aqueles que realmente estão na fé, que entregaram a vida a Jesus Cristo conscientemente, não por interesse, mas por amor ao Senhor Jesus, entendendo o sacrifício, o sangue dele que foi derramado. E desceram as águas e receberam o Espírito Santo. O primeiro plano, mas vou colocar aqui capítulo 4, o versículo 19, nós o amamos, quer dizer, nós amamos a Jesus porque ele nos amou primeiro. E quem ama, você sabe, né? Não ofende a Cristo, ao Espírito Santo e a Deus. Obedece. E o versículo 20 diz, se alguém diz, eu amo a Deus, isso aqui é profundo, prestar atenção. Eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. É o que está escrito aqui, 1 João, capítulo 4, versículo 20. Não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual vê, enxerga, como pode amar a Deus a quem não viu, que é pela fé? E aí Jesus, aqui a Santa Palavra, diz no versículo 21, e dele temos este mandamento, de Jesus nós temos esse ensinamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. No capítulo 5, versículo 4, vamos aí alimentar o nosso espírito com a santa palavra de Deus. Versículo 4 do capítulo 5 de primeira carta de João diz, porque todo o que é nascido de Deus, entendeu? É o que fala lá, agora sim, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então isso aí já não é mais Deus, Jesus, o Espírito Santo, agora é a pessoa, né, através de o Espírito Santo usar nós para pregarmos o reino de Deus, a salvação, a decisão é da pessoa. Quer dizer, Deus deu poder à pessoa, inteligência, para poder saber que a salvação é gratuita, ela é um direito adquirido, ao qual não merecíamos. Então aqui todo aquele que entrega a vida a Jesus, que desce as águas por amor a Cristo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Está escrito aqui, E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé.
Por isso que a fé não pode se abalar, não pode ser emotiva, sentimental, né? Fé natural. A fé que não se abala é a fé sobrenatural, né? A qual eu sei que eu amo a Deus, vou obedecer ao meu Senhor, ao Senhor Jesus Cristo. É luta? É. É guerra? É. Contra quem? Contra nós mesmos, né? Por isso que tem um dito popular que um neto perguntou para o seu avô, que era índio, sobre a luta dentro dele, né? O bem que ele queria fazer não fazia, mas o mal que não queria fazer. Aí aquele velho sábio índio disse para ele: olha, dentro da gente, do ser humano, tem dois lobos. O lobo bom e o lobo mau, né? Aquele que você alimentar é o que vai te consumir. Então isso aí até que é uma realidade, uma verdade. Você tem a consciência e a razão, a alma e o espírito. O que se alimentar mais é que vai te consumir. E aqui nós estamos alimentando o espírito com a santa palavra de Deus através do momento, a hora da verdade. Então, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue. Que o corpo humano ele tem 1/3 de água, né? E sangue. É claro que aqui o sangue de Jesus, ele só tinha por parte, uma parte de DNA, ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Então, no DNA aí, Jesus só tinha uma parte do sangue de Maria, né? Que ele nasceu dela. Não tinha o outro cromossomos, né? De José, que o cromossomos humano dá 46 o DNA, né? Cromossomos. Ele só tinha 23, isso provado por 24. Porque pesquisaram, só que a turma esconde tudo, né? Em Israel. Este é aquele que veio por água e sangue, para Jesus não herdar no teu pecado original, ele teve que nascer assim. Porque se nascesse de homem com mulher, ele herdaria o pecado original, né? Mas por água e por sangue. E o Espírito, aqui é Espírito Santo, com E maiúsculo, é o que testifica. Quer dizer, o Espírito Santo testificou, quem vai falar contra? Porque o Espírito Santo de Deus é a verdade. No versículo 7 diz: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, que é Deus, Yahweh, a palavra, que é Jesus. Por quê? Porque lá no Evangelho de João diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então Jesus é a palavra viva, né? E o Espírito Santo. Esses 3 são um. Por isso que fala trindade. Tem gente que fala, mas não tem trindade na Bíblia. Tá aí, ó. Para quem quiser ler. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: Deus, Jesus, né, que ressuscitou, agora a palavra, ele representa a palavra, e o Espírito Santo, que está em nós. Esses 3 são um. Então nós temos o Espírito Santo, aí coisa linda. E Jesus falou: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. Então o cristão precisa respeitar o Espírito Santo. O Espírito Santo só quer respeito.
Nós respeitamos o Espírito Santo quando não falamos bobagem, besteira, xingamos, discutimos, murmuramos. Isso é um desrespeito ao Espírito Santo. Quando nós amamos, namorágape, filéu, quando nós não deixamos nossa boca, nós não usamos ela para o inimigo, né? Porque lá em Tiago, capítulo 3, diz a santa palavra de Deus que o único membro do corpo que é inflamado pelo inferno é a língua. Então, quando nós usamos a língua, porque o inimigo não tem poder de usar a nossa língua, né? A gente que empresta. Quando usamos nossa língua, desrespeitamos o Espírito Santo. E três são que testificam na terra, e também na terra: o Espírito Santo e a água e o sangue. Esses três concordam. Por quê? Porque o pecador ele é salvo pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, batizado em água e recebe o Espírito Santo. Por isso que diz que testifica na terra. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. É maior. Porque o testemunho de Deus é este, que deu seu filho, que de seu filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Mas a Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso, né? Porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. O negócio vai mais longe com Jesus, hein? É Deus que enviou o Filho. Quem desrespeita o Filho, desrespeita a Deus. Quem desrespeita a Deus, fere o Espírito Santo, né? Então, por isso existe arrependimento, existe conserto, existe reconciliação, para que o sangue de Jesus purifica-nos e continuamos aí a batalha aqui na terra, por amor de Cristo, falando, testemunhando, ganhando almas, até o dia que está perto da vinda do Senhor. Eu quero dizer que vai ser como um abrir e fechar de olhos, né? Como o relâmpago que vai sair do Oriente, toca no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não vai ter nem tempo de se arrepender, né? Então é bom ir se consertando a cada dia, a cada manhã se renovando, né? Aí é garantido. E no versículo 13 de primeira carta de João, capítulo 5, diz: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Então está aqui a primeira carta de João, no capítulo 5. E que nós possamos entender, deixar cair no Espírito a santa palavra de Deus. Aí você vê, lá em 1 João capítulo 3, versículo 7, né, Pedro, eu creio que é Pedro, 1 Pedro 3 e 7, uma coisa que o crente, ele não fica atento e fica orando a Deus, buscando a Deus, para que a oração chegue até o Senhor. Mas se o cristão começar a ler a santa palavra de Deus, ler, né? E lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, olha o que a santa palavra de Deus diz. Igualmente vós, maridos, entendeu? Marido é aquele que casou no altar e prometeu a Deus que ia ser fiel em tudo, né?
Se eu realmente não fosse cristão e fizesse um casamento, eu diria, vos declaro 2 grandes mentirosos. Porque o que tem de quebra de promessa que fez a Deus, qualquer tribulaçãozinha já ofende a mulher o marido. Mas o cristão não deve fazer isso não. O cristão deve ficar firme. Por amor a Cristo e porque ali no altar prometeu a Deus, né? Ser fiel em tudo, na luta, na bonança, na velhice, até que a morte o separe, porque não existe casamento para sempre. Diz assim: igualmente vós maridos, coabitai com a sua esposa com entendimento. Entendimento. Dando honra à mulher. Olha como Deus honra a mulher. Como vaso mais fraco, né? Como sendo vós seus cordeiros da graça da vida. Por quê? Porque você coabita sua mulher, ela fica grávida, faz sim, então você é cordeiro da graça da vida. Mas ela dá a vida. Olha que coisa linda. A mulher que gera. Uma coisa espetacular é isso. Para que não sejam, preste bem atenção aqui agora, aqui que é o pulo do gato, para que não sejam impedidas as vossas orações. A fé e oração é essencial para a vitória, né? A fé consciente, aquela de Hebreus, né? Firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção daquilo que se espera, né? Essa fé. Aí, oração é conversar com Deus. Isso é coisa que essencial para o alimento do espírito, conversar com Deus, colocar as lamúrias, né? Jesus, ele vivia orando. Então, ele mostrou ali, até ensinou a oração do Pai Nosso. Oração é alimento, tá? Também. Então, aqui quer dizer o seguinte: casamento, não tem casamento perfeito, né? Porque, por mais que seja casado tanto tempo, você não vai entender essa criação maravilhosa de Deus que é a mulher. Porque mulher, ela tem a metamorfose normal do corpo, né? Muda, tal. Você tem que entender ela quando ela está nos tempos, tal, né? E com amor, com carinho, né? E quando chegar do trabalho, não deixa o trabalho lá fora e fala: opa, cheguei em casa, que é diferente, né? Não traga problema lá de fora para dentro de casa que não vai dar certo. Isso que é entendimento, entende? Chegou em casa, esquece tudo. Marquei e tal. Agora é casa, é esposa, é filho, curtir ali, né? Ler a palavra, vamos louvar, fazer um culto de 15 minutos, olha aí. O que não tem muito hoje é culto doméstico, né? Nem 15 minutos. Aí fica duro, aí vem luta, pega ser desprevenido. Por quê? Buscar a Deus, louvar a Deus, orar a Deus, ler a santa palavra de Deus, se alimentar da palavra, é aquilo que eu falei. Nós vencemos o mundo já, quando obedecemos a santa palavra de Deus e nos alimentamos da palavra de Deus. Então aqui está o seguinte, ó. Quando há atrito entre o casal, quando for deitar, tá mais tranquilo, conversa com a esposa, se conserta. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não deixai sair a vossa ira sobre o sol. Não deixa amanhecer com a bronca. Porque uma coisa vai amontoando o outro, daqui a pouco um tá virado com a cara do outro e depois vai na igreja de mão dada, né? Dorme separado, mas lá na igreja fica juntinho de mão dada, com a maior hipocrisia louvando a Deus. Só que Deus conhece o coração, né? Agora, o segredo é aqui, ó.
Por mais que você peça oração, pode pedir oração na igreja, pelos problemas, para servos e servas. Mas se não se cumprir esse versículo na vida do casal, está escrito aqui, ó, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, quem impede a oração de subir é quando o casal não se entende, briga, discute, não se conserta, toma Santa Ceia, né? Sem se consertar. E ali diz a Santa Ceia, examinais a si mesmo, o homem e a mulher, né? Gênero humano. Porque há muitos que estão doentes espiritualmente, não discernindo o corpo de Cristo. Então, querido irmão, querida irmã, eu olho minha esposa aqui em casa, eu olho ela, eu vejo ela membro do corpo de Cristo. Ela é é uma serva de Deus. Jesus derramou sangue por ela. Ela é mercadoria caríssima, foi comprada com o sangue de Jesus. Então, eu a trato como serva de Deus, como esposa, como amiga, dentro da santa palavra de Deus. E ela, igualmente, a mim. Só que tem aquele desequilíbrio de hormônios, essas coisas, que é natural. Então, eu sei quando falar, sei quando conversar, que mulher tem esses momentos aí, né? Até hoje não entendi isso. 42 anos de casado, mas é Deus que criou, também não vou perguntar para o Senhor, só vou obedecer. Ele diz, ó, igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento. Para mim já bastou. Dando honra à mulher, que ela cuida de mim, como um vaso mais fraco. Porque ela deu filhos, doadora da vida. Fazendo isso, o inimigo não vai impedir a nossa oração. A oração minha e da esposa. Por quê? Porque eu não dei lugar. Então, às vezes você pede oração na igreja, pede em muito lugar e não acontece porque esse versículo você não se cumpre ele. Aí o casal mesmo impede a oração de subir. O alimento hoje foi também para a família. E 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que, por herança, alcanceis a bênção. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe os irmãos e irmãs, a noiva do Cordeiro, lavada no sangue de Jesus Cristo, que está ouvindo este alimento para a alma. Fortalece, dá graça, que possam chegar ao entendimento sim, porque é tempo de mudança, e buscar mais a parte espiritual, o fruto do Espírito em exercício a cada dia. Ó meu Deus e meu Pai, te dou ações e graças por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Abençoe esta irmã, este irmão, o lar deles. Cura se houver enfermidade, meu Deus. Repreende em nome de Jesus toda a enfermidade desse corpo físico, mental, espiritual, na alma, meu Deus. E também abre as portas, ó Senhor, abre as portas nessa crise e abençoa, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, a quem pertence toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Pois santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Em nome de Jesus, que Deus dê a todos uma boa noite. Deus vos abençoe. Amém e amém.